Estava aqui refletindo na palavra do Senhor em Amós 1 e 2. E o início de alguns versículos me chamou a atenção. E ele começa aqui no versículo 3, quando o Senhor se direciona ao povo da Síria. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. E isso se repete no versículo 6 com o povo da Filisteia, em Tiro no versículo 9, em Edom no versículo 11, com Amon no versículo 13, no capítulo 2, no versículo 1 com Moabe, no versículo 4 em Judá e no versículo 6 com o povo de Israel. Ou seja, o povo cometeu tantos pecados, tantos mesmo, que o Senhor teve que castigar esse povo. Eu sei que hoje, atualmente, nós estamos na época da graça, por meio do nosso Senhor Jesus. Mas eu te pergunto, a graça é um favor imerecido, não é isso? Ou seja, nós merecíamos o destino ao qual escolhemos através do nosso antepassado Adão. Foi uma escolha. Nós estávamos fadados à morte espiritual. Mas a graça é tamanha que foi nos dada por meio de Jesus Cristo, que nós, em vez de seguirmos a trajetória ao qual estávamos empregados, nós herdamos a vida eterna. Mas eu te pergunto, Deus é amor, não é? Sim. Mas também Deus não é justiça? Então por que achar e confundir a graça com permissividade? Porque graça não é permissividade. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Fomos agraciados pelo amor dele. Mas também entenda que a graça não vai te permitir fazer o errado, estar no pecado e tudo bem. Não. Não confunda as coisas. Essa palavra aqui, ela revela que o Senhor se irou tanto com o povo que cometia tantos pecados, que ele teve que empregar a justiça dele diante daqueles que estavam mergulhados nesse mar de pecados. Mas por que você acha que hoje é diferente? Nós passamos há pouco por uma pandemia, o qual muitos padeceram. Mas eu te pergunto, e não estou afirmando que é, mas eu te pergunto, não seria uma reação do Senhor, um Senhor que é justo, diante de uma nação que cada vez se mergulha no pecado? Será? Há pouco tempo estivemos um estado que muitas das vezes a história demonstra que eles tentaram se separar do restante desse país e passaram por uma grande provação, por um momento muito desastroso, no qual
muitas vidas também foram ceifadas. Mas também esse estado, ele é tido como um dos estados onde a população é mais idólatra. Ou seja, cometendo pecados e mais pecados e mais pecados e cada vez mais distante de Deus. Porque o que nos afasta de Deus são os pecados. Portanto, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não brinquem. Não brinquem achando que Deus não age com justiça, porque Ele age. Mas Ele não age em relação a nós, Ele age em relação ao pecado. Porque a única coisa que nos afasta dele é o pecado. Afaste-se do pecado. Entregue a sua vida ao Senhor. Deixe Ele conduzir o barco da sua vida. É o desejo dele. E o desejo dele é soberano. Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele criou tudo e todas as coisas, inclusive a nós, e nós fomos criados por um propósito. E o propósito será cumprido. Seja da nossa vontade ou não. Mas se você de alguma forma crê em Deus, leve a sério. E se você ainda não crê, busque, peça a Ele. Ele te mostrará. Não pense que Deus, o amor de Deus, ele é permissível, porque não é. Não é. Deus é justo. Deus é justo. Ele está de braços abertos para perdoar os teus e os meus pecados. Que nós venhamos a confessar todos os nossos erros, todas as nossas falhas, mas também venhamos a reconhecer que Ele é Deus. E dessa forma, Ele nos recebe de braços abertos. Mas não vamos esquecer das consequências das nossas ações. Se as ações forem inerentes à vontade dEle, excelente. Seremos muito abençoados. E não que não sejamos, porque nós estamos aqui usufruindo do sopro de vida. Mas, se as nossas ações estiverem realmente indo num destino contrário ao que o Senhor quer, as consequências virão. Portanto, não desista, não ache que não há solução, porque o Senhor está de braços abertos te esperando para te perdoar, para me perdoar, e a partir desse ponto ter uma nova trajetória, uma trajetória de luz em direção a Ele.